Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que vocês estejam passando uma boa semana. Jesus acalma a tempestade e as pandemias. Eu quero usar o texto de Marcos 4, versos 39 e 40, que diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esta ação de Jesus Cristo, irmãos, decorreu do fato dele ter dado uma ordem para seus discípulos de atravessarem o mar da Galileia para o outro lado. E durante este trajeto sobreveio sobre o barco uma terrível tempestade, com forte vendaval e grandes ondas que se lançavam sobre o barco, de forma que este barco estava prestes a afundar. Jesus, neste meio tempo, ele dormia e descansava, porque tivera um dia de muito trabalho, pregando, orando, expulsando demônios, aconselhando e também enfrentando as demandas que os religiosos astutamente desafiavam-no diante da lei judaica. O dia tinha sido muito intenso, porém muito maravilhoso para a glória do Pai. Os resultados para o estabelecimento e expansão do reino de Deus foram muito bons naquele dia. Que dia lindo, de muita alegria. Repentinamente, uma grande tempestade. A vida humana é muito parecida com este episódio. Tudo parece estar muito bem, todas as coisas correndo a mil maravilhas. Então sobrevém terrível tempestade. Isso ocorreu neste ano de 2020. Havia muitas perspectivas boas e de grandes novidades em todas as áreas, formaturas de algumas pessoas, graduações, novo emprego, viagens, crescimento econômico, construção, etc, etc e etc. Fomos surpreendidos pela pandemia. Jamais esperávamos que seria tão drástico este momento e este ano que estamos vivendo. E é assim que ocorre quando somos surpreendidos com o resultado, por exemplo, de um exame médico nosso ou de um ente querido muito próximo. Muito próximo. Quando somos despedidos e perdemos o emprego, mesmo depois de muita dedicação profissional, quando os filhos se enveredam por caminhos enganosos e muitas outras situações difíceis que a vida em si mesma traz. Todas essas situações podem ser comparadas como uma tempestade, Já estamos em julho de 2020. Além do que já passamos neste ano, depararemos com muitas outras situações difíceis e teremos que enfrentá-las. E a questão é como nós vamos enfrentar cada situação ainda neste ano. Refletindo sobre a experiência dos discípulos no desafio que sobrevieram e a repreensão do Senhor Jesus por estarem com tanto medo de morrer e indicarem tamanha falta de fé, percebemos que o real motivo que estava por trás da reação deles, a verdadeira questão era que os discípulos não entendiam quem Jesus Cristo realmente era. E realmente é ainda hoje. Teremos que trabalhar muito neste ano, com direção, eficiência e ordem. Precisaremos confiar em Jesus Cristo. E em todas as dificuldades, precisaremos buscar Deus com fé, buscar enquanto se pode achá-lo, como diz Isaías 55:6. E os que confiam em Jesus Cristo não enfrentam essas provações e lutas sozinhos, pois o Senhor os ajuda em tempos de problemas e os livra de temor e da morte, como diz Hebreus 2, 14 e 18.
Jesus está conosco. Quando se entende que Jesus Cristo realmente então a gente sente confiança, entrega tudo para Ele cuidar para nós e agiremos com prudência e esforço. Pois Ele sabe como dominar a fúria do mar, quando as ondas se agigantam, e Ele as acalma, como diz o Salmo 89:9. Ele não nos abandona, e então, em toda esta provação, poderemos dizer, como Jó disse, lá no capítulo 42, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. A questão é, você entende quem Jesus Cristo realmente é na sua vida? Que Deus abençoe toda a IBEC, nossas famílias e o nosso Brasil. Vamos orar. Deus, abençoa, Senhor, nossa casa, nossa terra, nossa igreja, nossa vida. Senhor, acalme, Senhor, toda angústia, toda provação, toda tempestade que porventura esteja ocasionando barulho em meu coração e na minha casa e na minha família. Oh Deus, usa, Senhor, com tua soberania e poder, a palavra de acalmar o nosso coração, em nome de Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Boa semana, bom fim de semana, em nome de Jesus. Amém.